Bom dia para vocês, estamos começando aqui mais uma live nesta quinta-feira, dia 22 de dezembro, né? Véspera de Natal, e olha como nós estamos lindas, né? De espírito natalino. Então hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, uma amiga, uma mulher incrível que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco nesta live. Aline Cabral, seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Obrigada, gratidão por estar aqui hoje, viu? Eu que agradeço o convite, vindo de uma mulher tão especial igual você. Obrigada. Não é, né? É uma honra. Obrigada, nossa honra é minha, viu? E eu tenho certeza que hoje nós vamos viver algo muito especial, porque o espírito natalino já traz, né? Naturalmente, nós já estamos contagiados com esse espírito natalino. Véspera de Natal, dia 22 de dezembro, é uma alegria. A alegria já está, né, dentro de nós, assim, que é o que o Natal, essa época do ano, vem trazendo, né? Contagiando todos nós. Então, tenho certeza que vai ser lindo. E hoje o nosso tema é a saúde mental e o espírito natalino, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual a relação entre esses dois estados de espírito, que é saúde mental e espírito natalino, né? Então vai ser lindo. Vamos então fazer o nosso convite para os nossos amigos aí do Instagram. Vou pedir para vocês, quem já entrou, eu nem entrei aqui ainda, vamos entrar. O seu Ademaldo, Tava esperando. Estava esperando. Essas 8 horas que não chega aqui, seu Ademaldo, né? Mas já chegou, seja bem-vindo. Que bom ter o senhor aqui conosco, viu? Vou pedir para o senhor aí convidar as pessoas, né, dos seus contatos aí, para participar com a gente desse momento, ou para receber o convite para depois assistir, né? Então vamos lá, vou aqui também. Fátima, Tainara, seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Carla, bom dia para vocês. Fátima, deixa eu enviar aqui para algumas pessoas nossa live nesse momento. A Raquel também tá online. Bom dia, Raquel. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Tô enviando. É isso. Pronto. Pra todo mundo fazer parte. Josi, bom dia a todos vocês. Deixa eu ver aqui, Renata, Daniela. Bom dia, Lídia, seja muito bem-vinda. Vamos convidando aí mais pessoas do contato de vocês aí no Instagram para estar conosco. Vocês estão vendo, né, como nós estamos lindas de gorrinho, mas agora nós vamos tirar, né, e depois no final a gente coloca de novo, né? Ó, a Raquel perguntou o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo uma live. Você caiu de paraquedas aqui, Raquel. Que bom, não foi de paraquedas, nada é por acaso, né? Então seja bem-vinda. Nós vamos falar hoje de saúde mental e o espírito de Natal, tá? Então hoje nós estamos aqui hoje para partilharmos, para termos esse momento de descontração, de leveza e trazer, né? O que é saúde mental e esse espírito de Natal, como eles se relacionam, né? Como é que nós podemos aprender, né, a termos saúde mental também nessa época do ano, o que acontece, né? Com muitas pessoas que às vezes não conseguem ser contagiadas com o espírito natalino, porque a gente escuta tanto também, muitas pessoas nessa época do ano
ficam tristes e não são poucas. Demais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Raquel, viu? Então fica conosco, não é por acaso que você está aqui, né? Eu acredito nisso e vai ser lindo, tá? E eu quero que você se apresente, Aline, né? Olha, não tem nada melhor do que nós mesmos nos apresentarmos. É verdade. Eu posso falar muitas coisas a seu respeito aqui, mas quem que é a Aline? Você pode dizer melhor, né? Vamos lá. É uma pergunta difícil, né? Mas para uma mulher que psicóloga, psicanalista, então não é tão difícil. Imagine se para ela imagine para você aí, né? Para nós que não somos, né? Olha só quem fala. Para as pessoas que não têm esse contato tão próximo com o autoconhecimento. Com o autoconhecimento. Né? Porque não é uma pergunta fácil de se responder, né, Aline? Mas não vamos lá. Quem que é a Aline Cabral? Então, eu sou a Aline Cabral, eu sou uma mulher de 34 anos. Olha, falou a idade. Porque eu acho que é importante, né? Porque algumas mulheres não... Sim, né? E eu acho que a partir dos 30 anos, né, e eu imagino que depois dos 40 e 50 isso ainda vai ficando mais intenso, a gente passa a olhar pra gente de uma forma muito diferente na busca mesmo desse autoconhecimento. E esse ano foi um ano que eu busquei muito isso, então é um ano muito difícil, né, mas um ano de muitas conquistas e de muitas respostas para essa pergunta, né, de quem eu sou. Então, sou essa mulher de 34 anos, me formei agora em psicologia, é um sonho de criança. Muito obrigada. Que lindo, né? Uau! É um sonho de criança e de adolescência e de vida, né? Me tornar psicóloga. Eu acredito que ontem eu tive uma missa e eu comentei nessa missa que por muito tempo eu tentei fazer muitas coisas, né? Eu falhei em muitas coisas. E por falhar em muitas coisas que hoje eu me tornei psicóloga. Porque todas as outras coisas que eu tentei deram errado na minha vida. E eu tentei muita coisa. Mas todas as outras coisas eu tentava colocar dentro de mim. E a psicologia, hoje eu entendo que ela sai de mim. Ela já está aí. Ela já estava lá dentro. E por isso que ela deu certo. E por isso que eu não falhei. Né? Então eu consegui descobrir alguma coisa que estava dentro de mim. Tal qual um músico que toca piano muito bem, né, e que é um grande pianista, a dificuldade dele é tirar a música de dentro dele, né? Enquanto eu for estudar piano, eu vou ter que tentar colocar o piano dentro de mim, né? E vai ser muito difícil. Então, eu sou uma pessoa que descobri que a psicologia ela vem de mim, assim, a psicologia no sentido desse olhar humano, desse lugar, né? Da empatia, da fala do outro, da escuta, do acolhimento. E estou muito realizada, né? Hoje me encontro nesse lugar. Sou atriz, faço teatro há mais de 20 anos, então é um lugar também que eu me reconheço muito. Apesar de que hoje o teatro ele vai para um lugar, né? De um hobby, não um hobby, mas num lugar que vai ocupar um espaço da minha vida, mas não mais o central, né? Como foi por muitos anos. Ele foi por muitos anos, Foi. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, fiz novelas, fiz filmes. Quais novelas? Já que nós estamos falando um pouquinho, fala um pouquinho. Nós estamos diante de uma atriz profissional. Contratada da Globo. Contratada da Rede Globo, gente, olha só. Faz um tempo, foi no início de 2010, ali 2014, 2015, eu fiz 2 novelas assim com personagem. Que foi uma coisa muito bacana, assim, com contrato mesmo, que foi Verdades Secretas e 7 Vidas, que foi uma novela das 6. Mas eu fiz quadros no Fantástico, fiz participações em filmes, fiz umas coisas legais. O tempo que eu morei no Rio de Janeiro foram esses 5 anos, que eu estudei no Wolf Maia, fiz Cal, fiz Laranjeiras. Foi uma época que eu me dediquei ao teatro, à profissão de atriz. E falei, não, agora realmente eu vou... né, batalhar por aquilo que eu sempre quis, sempre sonhei, que era psicologia. E desde lá atrás você já tinha essa consciência da psicologia? Porque você disse que navegou muito e fez muitas coisas, mas
Depois, agora, no tempo, né, você iniciou, tem 5 anos, né? Uhum. Que você... A questão da psicologia, você já tinha consciência dela lá atrás? Não, né? Eu sabia que eu queria ajudar, Ah, tá. mas eu não sabia o nome que se dava pra isso, assim. Uhum. Eu queria poder ouvir, eu queria poder... Eu achava até que era medicina por um tempo, né? Porque meio que se confunde mesmo, né? E aí, quando eu comecei a descobrir que existia uma profissão, uma ciência, que era voltada pra cura, através daquilo que eu acreditava, que era esse acolhimento, essa escuta, né? Aí eu comecei a entender que tinha esse nome, mas eu sempre... eu via as pessoas falando assim, psicopedagogia, né? Sim. E eu falava assim, será que é isso? Né? Eu não entendia muito bem, assim, quando eu era criança, que existia essa profissão. E aí, quando eu fui me atentar a isso, já era mais adolescente, ali, um pré-adolescente, né? Então, mas sempre foi o que eu quis, mas eu não sabia o nome daquilo que eu queria. E na época lá de atriz no Rio, você já tinha essa consciência, né? Já tinha. Você estava se organizando para uma futura universidade. Sim. Ingressar no curso. Sim. Você já estava se preparando. Sim, porque eu fiz, quando eu entrei na faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de artes cênicas. Na UFG eu precisava entrar na faculdade aos 18 anos. E aí não tinha psicologia lá. Por que você precisava entrar? Porque eu acho que era para cumprir um protocolo, né? Cumprir. É o que a gente é condicionado, né? Já naturalmente a gente já. Terminou o terceiro ano, vamos entrar na faculdade. E aí você é artes, que mais artes, das opções que tinha, eu tinha que fazer universidade pública, não tinha outra opção. Sim. Tinha psicologia social, o CG na época, né? Que era PUC, que hoje é a PUC. E era muito caro, era uma coisa muito elitizada, então não dava. Então eu tinha que fazer na UFG. E aí, entre as opções, artes cênicas era o que eu mais fazia, eu já fazia, me identificava. E aí foi, aí comecei por ali, artes cênicas, depois fiz direito. Você formou em direito? Não me formei. Mas você formou em artes e depois? Eu faltando menos de um semestre, eu deixei artes cênicas. Não terminou? Não, falei, agora eu quero ganhar dinheiro. Menos de um semestre. E você se arrepende? Não. Porque não terminou o curso de arte cênica? Hoje não mais, já me arrependi muito. Porque faltava pouco para pegar o certificado. Mas aconteceram muitas coisas que naquela época eu fiz o que eu dava conta. Né? Sim. E é assim, né? E a gente depois tem que ir ressignificando, né? A maturidade vai trazendo revelações que antes a gente não tinha consciência, né? Sim. E eu já trabalhava como teatro, já tinha um registro profissional, né? Eu já fazia tudo, eu não tinha a faculdade. E aí eu falei, não, eu vou trabalhar, e comecei a trabalhar com outras questões e entrei na faculdade de Direito. No 8º período da faculdade de Direito, eram 10 períodos, eu larguei tudo e eu nem tranquei. Assim, nem pra falar assim, eu fui lá e tranquei e finalizei, deixei tudo. Na Federal também? Não, na Universo. Na Universo. Abandonei. O que te deu na época? Falei, eu vou pro Rio de Janeiro. Vou lá, vou viver o teatro. Porque se eu não fizer isso, eu nunca vou poder ter essa experiência. O momento é agora, se eu tinha 24 anos. O momento é agora, se eu não fizer, é agora. E eu lembro de eu ter decidido isso na hora que eu tava tomando um café e comendo um pão de queijo. Eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, eu morava sozinha. Eu falei, pai, se eu largar tudo e ir pro Rio de Janeiro, tentar ser atriz lá, tentar esse meu sonho, eu sou muito maluca? O que o senhor acha? Eu sou muito maluca. O que o senhor acha? É muito maluquice. Pensa sua filha chegando pra você e falando isso, né? Ou você falando isso pro seu pai, sua mãe, né? Aí meu pai, eu lembro direitinho que ele falou assim, minha filha, as pessoas passam a vida toda querendo ter pra depois ser. Você só vai fazer o contrário. Uau! Ele falou isso. Vai lá ser, depois você tem. Olha, gente, que lindo. E aí vai ser, exatamente. Seja o que você quer. Ele falou exatamente isso. As pessoas passam a vida toda querendo ter pra depois ser. Você só vai inverter a ordem. Você só vai fazer o contrário.
E aí, nossa, aí em frente já do meu trabalho, eu trabalhava já com direito, né? Tinha uma loja de vendas de passagem, de turismo. Na mesma hora eu já falei, quanto que é a passagem para o Rio de Janeiro? Impossível? Não. Nossa, isso era 7h30 da manhã. Não é numa impossível. quinta-feira chuvosa. Aí eu falei, quanto que é a passagem para o Rio de Janeiro? Ele, Aline, sei lá, R$300. Eu, não, daqui 1 mês, 2 meses, eu acho. Aí ele me falou o valor, eu falei, eu vou comprar. Comprei a passagem. E aí eu comecei a organizar a minha vida através disso. Aí conversei com o meu chefe, que foi uma pessoa assim que eu devo muito a ele, porque ele organizou tudo pra mim no trabalho. Ele fez todos os acertos pra eu poder ter um dinheiro. Tudo conspirou a favor pra você ir pro Rio e viver essa experiência. E ele assim, nossa, foi todo mundo. Eu tinha um apartamento, eu vendi meus móveis. Eu me organizei inteira, eu falei assim, nossa, eu vou ter um dinheiro para passar 6 meses no Rio de Janeiro enquanto eu me organizo, né? Sim. E aí meu tio Ademaldo falou, não, eu pago o Wolf Maia pra você, e pagou. Então assim, tudo, eu falei, nossa, então eu tenho o Wolf Maia, pago, que eu achava que era super fácil entrar, eu achava que era só ir lá e fazer a matrícula. E aí, só que não, né? Só que não, tinha todo o processo seletivo. E mais de 6 meses, mas o dinheiro acabou em 1 mês. Porque o Rio é muito caro. E aí, mas enfim, aí foram muitas coisas. E deu certo. Deu você certo. fez, e você trabalhou na Rede Globo. Trabalhei. Trabalhou no Fantástico, novelas. E foi bem sucedida, foi próspera nesse tempo. Sim. Só que tinha algo que te trouxe de volta, que era para fazer o curso de psicologia. Sim. E você fez a faculdade. Onde você formou? Eu me formei na Unifam. Na Unifam? E aí ontem foi sua missa, Sim. né? Seu culto ecumênico. Meu culto ecumênico. E hoje você já trabalha como psicólogo na escola, você já tem um espaço lá, uma credibilidade, uma autoridade ali com eles, né? Tem quanto tempo você trabalha na escola? Tem 3 anos, vai fazer 4 anos que eu estou dentro da equipe de psicologia de um colégio muito bom, onde eu sou muito feliz de estar. Que bênção, né? E faz psicanálise, faz análise, Sim, faz análise já há 3 anos. 3 anos, 30 e vindas, mas... Sim. E é maravilhoso, né, Aline? Ai. E chegamos aqui, né? Na saúde mental e o espírito de Natal, nesse dia 22, que é véspera do Natal, né? Aline, e é tão especial você estar aqui pra gente falar desse tema, porque você, como artista, como atriz, você já participou de várias Paixão de Cristo, de vários filmes que envolvem, assim, a vida de Jesus, que envolve essa questão cristã mesmo, que o Natal traz para nós, né, que nós celebramos. Sim. Então, você tem essa experiência de viver esses papéis, né? E você já fez a Paixão de Cristo, que é da Páscoa, né? Sim. Mas você já fez algum trabalho voltado para o Natal, assim, alguma encenação mesmo? Sim. Já fez? Inclusive, nós estamos fazendo, fica já o convite, né? Olha só, vamos lá. No dia do Natal, dia 25 de dezembro, às 18 horas, lá na Sagrada Família, no Santuário Sagrada Família, nós vamos encenar o Natal, né? E a peça, né, esse teatro, ele é muito mais do que um teatro, né? Nós colocamos a intenção de que tudo aquilo que nós queremos ver nos outros tem que começar na gente. Então, é o Natal mais incrível de todos os tempos, o nome da peça, às 18 horas, e a gente vai falar sobre isso, como que a transformação que eu quero ver nos outros, a mudança, o amor que eu tanto quero que o outro demonstre, né, que comece por mim, que comece eu ser a mudança que eu quero tanto ver nas pessoas. Gente, que lindo, né? E isso fala muito do espírito de Natal, né? Porque o Natal, ele vai além das compras exageradas que a gente faz, tem que correr aí para estar comprando presentes nos shoppings, né? Sim.
a preparação da ceia, dos pratos, né? Isso tudo faz parte, isso tudo tá aí, nós vivemos, mas isso vai muito além, né? Esse espírito natalino, isso vai muito além, né? Desse estresse que a gente vive, da correria, de ter que shopping comprar, de ter que, né? De organizar, e aonde que vai aqui, vai ali. Então, essa peça de teatro, o que você pode, assim, a gente aproveitando, né? Qual que é o recado, assim, do espírito, desse espírito ali que você vive na peça? Porque, igual você falou, não é encenação. Não. Você entra e vive aquilo, né? É muito forte. É muito forte. E o que você vive, assim, relacionado a esse espírito? O que vem pra você, assim, como experiência mesmo, né? Pessoal aí, agora, que você pode falar pra nós. Eu acredito que a família, né, é um lugar muito... de muito cuidado. A família inspira muito cuidado, né? E quando eu falo família, eu abranjo mesmo a grande família, né? Assim, não só o núcleo pai, mãe, irmãos, né? Mas eu coloco os tios, os primos, os avós, né? As pessoas que compõem esse núcleo familiar maior, né? Mais abrangente. Porque é muito fácil a gente perder a família, né? É muito fácil a gente perder esse contato. É muito fácil perder o contato com o irmão, imagina com o primo, né? Que ainda é um pouco mais distante, assim. Então, no Natal, e eu percebo isso com a escuta das pessoas, com o nosso olhar, né? E com a conversa mesmo, de como as pessoas, elas sentem saudade da família reunida, daquelas piadas sem graças, né? Do pavê pra comer, né? Coisas que no momento que tá acontecendo a gente não percebe o quão ricas são, né? Que não dá o valor, não dá o naquele valor. momento do presente que tá. E é interessante isso, porque só abre nesse parênteses, a tendência nossa do ser humano é assim, quando tá mais velho, ter as lembranças do passado e falar assim, a gente se pega e fala, nossa, como eu era feliz naquela época, nossa, como... Mas naquela época, quando estava vivendo, não sentia aquilo, mas depois, lá na frente, quando lembra daquele evento lá atrás, fala, nossa, como eu podia ter aproveitado mais, não aproveitei. Não como foi bom, como era gostoso, né? Como é importante até as brigas, né? Às vezes uma discussão ali, outra aqui, como isso vai nos constituindo enquanto sujeito, né? E vai fazendo parte das nossas lembranças. Então, assim, esse resgate da família, eu acredito que é a grande mensagem do Natal, né? É esse olhar para a família, é esse tempo de qualidade com aquelas pessoas que a gente ama. E não esperar mesmo, né? Eu acho que a gente, eu digo por mim, assim, minha família é muito grande. E com a morte da minha avó, com a morte do meu avô, com a morte de pessoas que eram muito chaves, eu acredito que isso acontece na grande maioria das famílias, né? Essas pessoas que eram o elo de conexão, as famílias, elas vão se dissipando um pouco. Mas no fundo, se for perguntar individualmente para cada um, a grande maioria não quer isso. A grande maioria quer estar junto. Mas é necessário que alguém tome a frente, é necessário que alguém com leveza, né? E isso não é carregar o peso, né? Isso não é se estar tomar na frente, tem que ter esse espírito de leveza. Exatamente. Não pode ser encarado como uma obrigação. Não, e nem pesa. E pesa. Vai ficar irritado, vai fazer tudo. E aí você toma um lugar que também não é seu. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A pessoa que se foi, ela se foi. Então a avó foi embora, faleceu, ela ocupou o lugar dela, né? Eu não posso ou uma tia, ou um tio, alguém ir lá e falar, não, agora eu sou essa pessoa. Não, você é diferente, né? Você vai fazer aquilo que você quer fazer, mas você não... Do seu jeito. Da sua forma. Do meu jeito. Porque não é saudável a gente ocupar lugares que não são nossos, né? E aí vira briga, vira discussão, porque você nunca vai estar satisfeito, né? É igual aquela pessoa que é uma eterna cuidadora, né? A eterna cuidadora da família, a eterna pessoa. Se você for olhar para essa pessoa, é uma pessoa, na grande maioria das vezes, muito triste. Muito triste com a vida, cansada, na verdade, reclamona. é um peso muito grande, Exatamente. né? E às vezes
ela se esconde ali naquele papel, Sim. cuidadora demais dos outros, porque não sabe cuidar de si mesma. Exatamente. Não tá entendendo nem quem ela é no início, né? Pra poder ir às suas aspirações. E isso gera muita angústia, né? Essas pessoas que ocupam esses lugares geralmente carregam muita tristeza. Então a gente tem que olhar pra isso e falar, será que eu estou aí, né? Então, peraí, qual que é o meu lugar nessa família, né? E qual é o meu lugar dentro de mim também, né? Quais são meus sonhos? Tem que dividir, a gente tem que organizar, né? Nada pode ser pesado assim. É tão importante, né, Aline, essa questão, porque essa questão, né, da importância do Natal na vida das pessoas. Geralmente, a essência mesmo, né, tudo rege em torno da família mesmo que você trouxe. E as confusões, e as brigas, as intrigas, os conflitozinhos, eles acontecem começam a acontecer justamente se a pessoa não toma esse cuidado com ela mesma, com o lugar dela e o lugar dos outros também. Sim. E essa compreensão e essa consciência da pessoa falar, não, peraí, meu lugar. E aí começar a olhar para os outros e ver o lugar dos outros também com a consciência e também, às vezes, entender, né? Porque às vezes vê um tio ocupando o lugar do avô que se foi. Mas entender e ter um olhar de compaixão também, porque às vezes o outro não tem a consciência que ele está tendo, que ele está recebendo. Sim. Então, olhar e às vezes ter uma compaixão. Porque às vezes o outro está ocupando o lugar errado, mas ele tem ali às vezes uma ideia de querer. A intenção é boa, mas não funciona. E quem tem uma maturidade, uma consciência maior, pode olhar com compaixão e falar, tá bom, né? Vamos elevar também. Isso já é um outro olhar, né? Sim. De outro ângulo, né? Sim, sim. De uma pessoa que às vezes tem a consciência e tá vendo algo acontecer que o outro também não tem. E o outro não percebe. Não percebe. Quantos de nós estão... E nos próprios atendimentos, a grande maioria das doenças mentais, das dificuldades, dos sofrimentos, é porque a pessoa está no lugar errado, fazendo o que não é para ela fazer. Simples assim. Simples assim. Então, se você trazer isso, no contexto do Natal é muito importante, porque é sábado, né? Está chegando. Então, a gente começar a ter esse olhar já para o nosso Natal essa semana, agora, né? Isso muda muito. Às vezes a gente tem uma informação, a gente recebe uma informação que pode melhorar tanto a nossa vida, mas muitas vezes a gente não tem a consciência e o despertar de que aquilo, uau, nossa, eu vou fazer isso, vou pôr na prática. Porque o segredo é você escutar, fez sentido, caiu no coração, praticar, sim, levar para sua vida. Muitas vezes a gente não faz isso, né? Sim. Por que, Aline, muitas vezes nós não fazemos isso? Que a gente é gente, né? A gente né? A gente é ser humano, né? E o ser humano, ele vai sendo atravessado por muitas questões. E por mais que a gente tenha desejo, a gente tenha vontade, a gente tem que romper muita coisa para conseguir chegar lá. Nossa, o espaço entre o desejo, a vontade, o querer e a ação. Tem um espacinho que parece que é curto, mas ele é um processo, né? Um processo. E um processo de rompimento mesmo, de muitas angústias, de muitos traumas, né? Então, assim, eu sou uma prima, uma tia, uma irmã, uma filha, que quero fazer esse Natal diferente. Eu quero chegar lá e ser animada e sorrir para todo mundo e levar uma lembrancinha que seja de 99 para cada um. Quero propor brincadeiras. Porque eu quero mostrar meu amor. Eu quero mostrar meu amor. Então eu quero fazer tudo. Eu quero chegar lá. E aí você vai se empoderando disso, você vai se organizando para isso. Chegou no dia do Natal. Primeiro comentário de alguém que é um comentário desnecessário, que acontece, a gente já murcha. Ou quando você entrega a sua lembrancinha, a pessoa não consegue disfarçar e faz uma cara feia. E joga lá. Ou e aí você já seu feio. Ou você propõe um monte de brincadeira e ninguém compra a sua ideia.
né? Você fala, gente, vou fazer isso. Aí, Ninguém escuta. Parece Parece que você é invisível no meio da família. Então, assim, tudo isso que você chegou, né, animada e disposta, vai sendo atravessado pelas outras pessoas. E aí? Aí a gente, de duas uma, ou a gente também entra na vibe e fala, beleza, é isso mesmo, é o que tem pra hoje. Mas pra isso tem que estar muito bem resolvido. Mas aí tá bem. aí você fala, beleza, é isso, minha família tá assim, não vou fazer mais nada. Ah, tá. Ou você olha, você às vezes se fecha. Você se fecha e fala. Nesse sentido de se fechar. Sim, tentei. E é isso, né? Não tem muito o que fazer. Fica ali. É o que tem pra janta e fica ali emburrada e fica chateada e fica reclamando também, porque você se preparou, você se organizou e ninguém fez nada. No vitimismo, né? No vitimismo que não vai trazer realmente, né, a mudança. Ou você fala, tá, é isso que tem, as pessoas estão assim, mas se eu desejo muito, que comece por mim, né? Então, talvez não dê, você vai se adaptando, né, às circunstâncias, aos ambientes, porque eles têm muita influência sobre nós, mas quem é responsável por nós mesmos e pelos nossos atos somos somente nós. E se a gente for viver, né, tem uma frase que eu amo muito, que fala que se a gente for viver deixando que a atitude dos outros tire a nossa paz, a gente nunca vai ter paz. Porque a atitude dos outros, ela é incontrolável. Então, o que eu posso controlar é a minha. Se eu chegar lá e todo mundo começar a falar um monte de coisa, eu não posso deixar que isso me atinja desta forma, a ponto de mudar tudo aquilo que eu tinha planejado, né, e toda aquela empolgação. Porque as pessoas, elas precisam disso. Né? A família, ela precisa disso, ela precisa dessas peças chaves que mostrem para elas o quanto é importante estar junto, o quanto é importante voltar às conexões reais, o quanto é importante a gente dizer que ama, o quanto é importante a gente mostrar mesmo que existe um elo. Ninguém nesse mundo quer ser avulso. Né? Acho que é muito da natureza do ser humano, nós não queremos ser avulsos e nós queremos mostrar que nós somos importantes, né? E que existem pessoas que nos importam e que se importam conosco, e começa pela família. Então, se a gente não faz esse movimento, apesar de ser difícil, apesar de reclamação, apesar das caras feias, né? Se a gente não fala, ok, é isso que eu tenho que trabalhar, né? Fazer esse rompimento, né? Apesar disso tudo, eu ainda consigo entregar aquilo que eu quero. Nossa, é maravilhoso. É lindo. E é o que nós temos que buscar. É difícil. Enquanto você estava falando, né? Eu tenho certeza que quem está escutando e quem vai escutar está aí pensando, como se fosse fácil. Porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas é necessário, né? Porque se não for assim, acaba caindo naquela primeira alternativa que tem. De ficar ali, recuado e poxa, ninguém me escuta, poxa, que família é essa, poxa. Então existe a sua alternativa e geralmente é a que nós mais vamos. É a primeira. É a primeira, né, que a gente vai. Só que não pode ser a primeira. Nós temos que fazer a diferença. Sim. Né? E para isso, para dar conta de fazer isso, né? É necessário um ano todo aí de preparação, né, Aline? O que você falou? Que esse ano foi um ano de muitas dificuldades, mas de muitas conquistas. Sim. Então, assim, você veio um ano trabalhando para possivelmente, por exemplo, chegar num momento desse e ter uma atitude positiva. Sim. Então, existe um preparo, existe um cuidado consigo mesmo, existe um cuidado com o autoconhecimento ali, com o eu, consigo próprio, uma maturidade para dar conta de fazer diferente, né? Sim. É um processo, então não é simples, mas se você está aqui é porque você tem consciência e está buscando fazer diferente, fazer melhor.
É porque dói, né, Silbene? Por que dói? Nossa, dói Por que demais. dói? Porque a gente tem que abrir mão do orgulho, abrir mão da vaidade, abrir mão de achar que é o melhor. Nossa, mas como não estão me escutando? Então tem que ser humilde, né? E o espírito de Natal, falando dessas virtudes, o espírito de Natal, ele resgata isso na gente todo final de ano, né? A gente está mais aberto para algumas sentimentos nobres e atitudes nobres, mas assim, tem que ser o ano todo, né? Sim. E você falando mas desse espírito, no final do ano parece que a gente... Não, agora eu vou fazer uma boa ação, um gesto concreto, eu vou doar alguma coisa, já fica assim, o que eu vou fazer, como se fosse só no final do ano. Mas é o espírito de Natal vem trazendo isso, que deve ser mantido o ano todo. Sim. Não, e esse espírito de Natal, assim, né? Quando a gente pede algo para Deus, né? Ah, Deus, me dê paciência. Deus não vai te dar um balde de paciência, Ele vai te dar as oportunidades para você poder exercer essa paciência. E no Natal a gente pede, né? Ah, me dê esse lugar, né? Essa compreensão, essa paz, porque o Natal ele tá ali coladinho com o Ano Novo, então é muito difícil de se associar os dois, porque as duas coisas dizem da esperança, né? Acho que a esperança é a grande chave, assim. Então, tanto o Natal a gente fica muito esperançoso com esse espírito e o Ano Novo, né? A partir do Ano Novo que vem, tudo vai ser diferente, as coisas vão mudar. É a época, né? Que contagia a gente, né? Contagia de esperança. De esperança. Ou quando a pessoa não está emocionalmente estável, quando está passando por algum processo depressivo, também traz muita tristeza, né? É uma época desses dois extremos, né? Tristeza, Esperança. Então é importante a gente olhar para isso com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. E essa questão, né, trazendo a religião, trazendo Deus, né, que é o nascimento de Jesus, a gente está no Advento, que é um momento, né, dessa esperança, dessa expectativa, né, do nascer, da chegada. Exatamente, do menino Jesus. E aí nós pedimos muito, assim, né, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que essas coisas, elas vêm de outras formas. E é muito difícil confiar quando tá dando errado, né? Nossa! Confiar quando as coisas não estão acontecendo da forma como a gente gostaria é muito difícil. E esse espírito de Natal, eu acho que ele traz essa mensagem também da gente confiar que Deus está preparando algo muito importante pra gente, né? Tá preparando o nascimento do filho dele. Então, que por mais que as coisas não estejam do jeito que a gente quer nesse momento, por mais que as coisas não estejam, a família não esteja tão unida, os presentes não estejam compros por questões financeiras, porque está desempregado, exatamente, porque, né, tem um problema de saúde grave às vezes, que a comida não seja daquela forma, mas a gente saber que aquilo nesse momento é o melhor que a gente está conseguindo fazer. E que as coisas elas estão sendo preparadas, que a gente precisa confiar na dificuldade, que é a hora mesmo em que a gente consegue ter aquilo que a gente tanto pede, né? Porque as coisas elas vão acontecer. E não é no nosso tempo, não é no tempo que a gente acha que é, porque no nosso tempo é pra hoje. Eu sempre falo com os adolescentes lá da escola, calma, né? O tempo, vamos dar tempo para isso. Eles trazem questões, né, emocionais, de família, de namoros. E eu falo, vamos dar tempo. Aí eles olham para mim assim, querendo me matar. Tipo, aí eu falo, eu sei. Eu sei que quando a gente tem 15 anos, falar que o tempo cura tudo é muito difícil. Nossa, falar isso pro adolescente é chamar pra briga. Porque o tempo, que tempo é esse? Eles falam, Aline, eu quero a coisa agora, eu entendo que o tempo cura tudo, mas eu quero que o tempo cure no meu tempo. Eu falo, eu sei que é difícil, mas a gente tem que passar por isso
para lá na frente a gente saber esperar o tempo das coisas, né? E o advento, eu entendo muito que é esse preparo do tempo, né? Do recebimento, tanto a Páscoa também, sim, né? Sim. Esse preparo, mas pra gente também preparar o nosso coração. E a gente prepara o nosso coração entendendo que cada coisa tem o seu momento, tem o seu tempo, que a gente faz aquilo que a gente dá conta, né? Enquanto a gente não pode fazer melhor ainda, a gente vai fazendo aquilo que a gente vai dando conta agora. Então o nosso Natal ele tem que ser da forma como ele tem que ser. E aí se eu entendo isso, eu já chego nele com uma postura diferente. E por mais que tenha briga, discussão e coisas desnecessárias, se eu sei que ele é o que ele precisa ser naquele momento, eu posso ter uma atitude positiva perante ele. Sim. E fazer a diferença, né? Exatamente. E você falando sobre isso, me veio à memória aqui alguns casos, alguns cases assim, de pacientes, né? O que acontece? Tem muitas pessoas nessa época do ano que vai chegando, né? O Natal, a véspera do Natal e Ano Novo, e começa a se entristecer, começa a ficar mal, o coraçãozinho começa a apertar, né? Porque a situação que ela está vivendo no momento não é a situação que existe num coletivo, que todo mundo, né, fica vendendo e trazendo e colocando como uma perfeição. Então, o que essas pessoas, os pacientes, a gente começa a trabalhar no consultório? Essa preparação da pessoa no seu particular para viver o seu Natal. Sim. Porque cada um tem um Natal. O Natal, ele é diferente para cada um, assim, no sentido do contexto, do ambiente, da realidade. Então, as pessoas às vezes, não, eu quero um Natal perfeito, com toda a família reunida, com festa, com uma ceia, que isso é o padrão. Porém, todavia, entretanto, muita gente está fora desse padrão, e isso não é padrão, isso se vende. Porque cada um vai ter o Natal que naquele momento tem que ser, não tem como dar conta de passar por o que tem que passar naquela época. E aí vem a preparação, a gente faz assim, né, na terapia mesmo, essa preparação para o Natal da pessoa. Sim. Porque às vezes tinha o pai e a mãe antes e não tem, tinha né, era de um jeito e não vai ser. Principalmente pós-pandemia, né, as coisas elas se articularam de outras formas. Então muita família que se reunia muito antes da pandemia passou a não se reunir tanto. E aí meio que de certa forma se organizou assim. Muitas famílias passaram a se reunir online, né? Eu e meus primos, a gente fazia festa online, né? Pra gente manter o contato durante a pandemia. Então muita gente passou a participar do Natal da família com o celular, né? Alguém liga. Sim, e até hoje, né? Até hoje, né? Porque às vezes não dá pra ver, minha irmã tá no Canadá. Aí eu chego na hora da festa, ligo o celular e ela participa. E tá tudo ótimo, né? E tem que viver isso, não é aceitar no sentido de conformar, mas de abraçar, abraçar a sua realidade. Sim. E muitas pessoas faleceram também, perderam pessoas muito queridas durante a pandemia. E isso também, agora que está voltando a se reunir, também pode trazer uma angústia muito grande, um sofrimento, porque você lembra, né? E aí a gente tem que sempre lembrar que a morte, ela é a ausência da pessoa. Mas ausência física. Mas tá viva. Tá viva. As lembranças estão vivas, ela está aqui, né? Aqui no coração. Sim. E tem que ressignificar, né, Aline? Exatamente. Então, o Natal, o importante é a questão de viver o significado, né? Aquilo que o Natal traz e aproveitar essa época para trazer, para resgatar a esperança, né? Eu tô triste. Então vamos aproveitar esse momento para se conectar com o menino Jesus
que é esse, né, que tá ali, que a gente está esperando a sua chegada. Então, entrar nesse clima, né, entrar, se entregar para isso. E a fé, ela é muito importante. Sim, sim. A fé, ela é essencial para se vivenciar, né, Sim. essa grandiosidade que é o Espírito de O Natal. Espírito de Natal. Lembrar, né, qual que é a mensagem que o menino Jesus traz pra gente? Que é a mensagem da alegria, da esperança, do amor. E quando a gente prepara o nosso coração, e a Silvane falou assim, a gente prepara o ano inteiro, porque é um preparo mesmo. Ah, mas então se eu não preparei o ano inteiro, eu não consigo preparar em 2 dias? Consegue também. Aquilo que você vai conseguir, né? Mas fica o convite aí também para pensar já pro ano que vem, né? E falar, eu quero preparar o meu coração para a chegada do menino Jesus, pro Natal, pro Espírito do Natal, né? E o menino Jesus pode chegar todos os dias. Exatamente, com certeza. Essa é uma época que a gente olha para isso, mas ele chega o tempo todo, Sim. né? O Natal, na verdade, ele é todos os dias. Se a gente puder olhar para a vida, querendo viver o Natal todos os dias, com as mazelas, as dificuldades, as dores. Como tudo muda, né? Exatamente, mas também com as conquistas, com a esperança, com o amor, com a caridade, com a generosidade, com a compaixão. Que é o que o Espírito de Natal traz, né? Ah, mas e um detalhe, né, Silvane? Se a sua compaixão, ela não inclui você mesma, ela é incompleta. Sim, com certeza. Então, acho que a primeira coisa é olhar para si, né? E falar assim, beleza, eu tenho compaixão pelos outros, por todo mundo, mas qual compaixão eu tô tendo por mim, né? E aí você começa a se preparar para poder fazer o Natal todos os dias, seja 4 de abril, né? Que seja no dia 10 de agosto. E assim, outra coisa que veio também, que é muito interessante, porque assim, ó, o menino Jesus, ele nasceu numa manjedoura com seu pai e sua mãe, né? Sim. E vieram os 3 reis magos para presenteá-lo, mas ali não tinha o restante da família, né? E foi num contexto muito simples, e teve que achar um lugar, não teve nenhuma hospedaria, não teve nada. Então, assim, o Natal aconteceu ali. Na simplicidade. Na simplicidade, ali com o pai e com a mãe, e sem uma ceia também. Então, assim, trazer isso à origem também, assim, a lembrança, trazer essa origem também é importante para aquelas pessoas que às vezes, assim, não estão na festa, não estão numa ceia, né? Porque de fato, o que é a essência é o nascimento da esperança. Exatamente. É o nascimento do amor, da simplicidade, da humildade, né? É esse resgatar, né? Igual você trouxe, comprar nem que seja uma lembrancinha. Tem pessoas que eu escuto que, para quererem ser amadas e mostrar que lembrou, compra presentes muito caros, se endividam no cartão de crédito para ir ali, né? Tem a questão do ego, tem a questão do amor, da carência, de querer mostrar pro outro que ama, né? Porque às vezes está distante, no ano inteiro não teve uma... E aí quer fazer isso com um presente caro, se endivida no cartão para dar... E não é isso. Não precisa ressignificar, porque você não dá para se comprometer, se endividar no cartão de crédito, parcelar porque não é isso. E a simplicidade, ela está também no presente simples, né? E você sorrir diante de coisas sem valor material, mas muito simbólicas. Então eu gosto muito de dar cartinhas, por exemplo. Né? Eu pego um papel, escrevo, desenho pessimamente, pinto pessimamente, mas faço, pego um bombom, pego alguma coisa, pego uma flor, né? E tá, legal, é maravilhoso poder dar uma joia para alguém, claro que é, mas entre eu dar a joia que eu não consigo nesse momento e dar uma flor com uma carta dizendo para aquela pessoa tanto que é importante para mim, eu vou dar a carta, né? Porque é o que eu tô dando conta, é lembrar. A gente faz aquilo que a gente dá conta no nosso momento, enquanto a gente não consegue fazer,
outra coisa melhor que a gente gostaria, né? Não que não seja maravilhoso e não que não seja correto dar um presente Sim, caro. mas se não é minha Se eu tenho realidade, condições, por que não? Tá sim. tudo certo. Mas a gente está colocando aqui a questão de quando a pessoa não tem condições, porque isso existe, existe muito, e se não tomarmos cuidado a gente cai nessa. Sim. Se eu não tenho condições, então eu vou fazer de outra forma, porque o que importa é a lembrança, é a presença, Sim. é aquele sorriso, é estar ali de coração. E quando a gente, daqui 10 anos, a joia, a bolsa, o sapato, ele provavelmente nem vai estar lá mais lá. Mas a cartinha que você escreveu vai estar. E aquela pessoa, ela vai pegar a caixinha dela, e eu sugiro isso para todo mundo, qualquer pessoa. Tem uma caixa. Guarde dentro dessa caixa suas memórias, suas lembranças, coisas boas, nada de fatura, de cartão, nada disso a gente tem que jogar fora depois de um tempo. Mas se você ganhou um bilhetinho de alguém, guarda nessa caixa. Se você ganhou uma cartinha de alguém, guarde nessa caixa. Se você ganhou um bombom, enrole, guarde nessa caixa. Porque eu falo isso assim, eu tenho essa caixa desde os meus 10 anos de idade. E eu tenho coisas dentro dessa caixa que em momentos de tristeza, de dúvida sobre quem eu sou, porque a gente passa por isso, Sim. eu vou nessa caixa e falo, deixa eu ver o que as pessoas falam sobre mim já há tanto tempo, né? E aí eu começo a ler e eu falo, nossa, coisas que pessoas falam há 15 anos atrás é a mesma que as pessoas falam hoje, então eu devo ser isso mesmo. Né? Eu vou me reconhecendo ali. Então, e essa carta que eu escrevo, que a pessoa me dá, daqui 10 anos, ela vai ainda estar lá, né? E você trouxe essa questão de guardar as lembranças simples, porém significativas. E eu lembrei de algumas pessoas que eu já atendi, que traziam e diziam assim, eu tenho uma caixa dessas coisas aqui que eram momentos muito ruins que ela viveu, e que ela passou, que ela falou, eu preciso escrever porque eu não posso esquecer disso, para alimentar algo ruim dentro. Então eu lembrei de situações que eu já escutei, de pessoas guardando coisas ruins, cartas ruins, que ela escreveu ruins, para ela nunca esquecer. E olha, uma que me veio à memória agora, ficou mais de 10 anos guardando, para ela não esquecer, ela lembrava, quando ela começava, ela não deixou ler para não esquecer, para não deixar de ser boba. Então, guardando coisas ruins, olha que terrível. Muito. Terrível. Você gasta sua Rasga, energia, joga fora, exatamente. queima, né? Guardar coisas, lembranças ruins, isso, né? Isso faz mal. Exatamente. É a gente cavando um lugar que não é legal pra gente, né? Um buraco para entrar e ficar. Pra entrar e ficar. Porque você fica vivendo do passado, dos traumas, das coisas ruins, fica estagnado, fica paralisado, sua vida não flui, não vai pra frente, não, né? Não... É como se fosse um cano, né? E esse cano ele tá cheio de água indo. Se eu furo ele com alguma coisa e não resolvo esse furo, essa água ela não canaliza, ela não vai, ela vai estar sempre saindo. E aí minha vida não vai pra frente, né? Eu vou estar sempre ali desperdiçando água, saindo pelos furos, pelos buracos que todos nós temos, mas que a gente tem que olhar para eles e tampar. Não ficar lembrando e nessa amargura. Como né? é que a gente tampa um buraco? Vamos falar de algo importantíssimo, aproveitando o espírito de Natal, que é algo que a gente precisa fazer para tirar os lixos, os entulhos, tampar os buracos. Como é que a gente tampa o buraco? Eu sou suspeita, né? Que eu ia falar terapia. Inclusive com a Silvene. Inclusive nós, né? Mas sabe uma coisa que eu lembrei também? Do perdão. É demais, né? É demais. Porque o perdão é algo que tampa o buraco. Sim. Sim, e o perdão ele não é esquecer, né? Não é fingir que o buraco não existiu. Ele vai continuar lá, mas ele vai estar tampado, né? Então o perdão ele não é, essa pessoa não me magoou, muito pelo contrário, você vai saber que essa pessoa te magoou, mas é você dar um outro significado para isso, é você falar, beleza, ela me magoou, mas hoje ela não me magoa mais.
Tem uma história muito pequenininha, mas que fala muito sobre isso, que é de dois monges, não sei se você conhece, eles caminhavam por um rio, e eles caminhavam numa floresta, e lá na frente tinha um rio, e os monges eles fizeram votos de castidade, né, eles não podem encostar em mulher, tinha toda essa temática. Eles caminhando perto desse rio, e tinha uma mulher precisando atravessar o rio. Só que essa mulher, ela não sabia nadar e ela precisava urgentemente chegar do outro lado do rio. Então, um dos monges pegou essa mulher, colocou ela no colo e atravessou com ela o rio. Quando ele chegou do outro lado do rio, os dois atravessaram, né? Esse que carregou ela, colocou ela na outra margem, ela seguiu o rumo dela e os dois monges continuaram o caminho deles. Durante todo o dia, horas e horas de caminhada, o monge que não tinha carregado a mulher, ele estava muito ansioso, muito nervoso, muito angustiado. E eles estavam em silêncio, né? Mas ele estava assim muito agitado. Até que depois de horas, ele não conseguiu e ele virou pro monge que tinha carregado a mulher e falou: "Você tá maluco? Né? Como assim você encostou na mulher, você pegou aquela mulher, você carregou aquela mulher durante o rio?" E o monge, muito sabiamente, virou para ele e falou: "Sim, eu carreguei aquela mulher durante o rio, mas eu a deixei na outra margem. E você que está carregando ela até agora?" Né? Então, quantas coisas nós estamos carregando depois da margem do rio? Né, que não poderiam ter ficado, né? lá. Já chega, não, Exatamente. já deu. Exatamente. Já deu, não precisa mais, para que continuar carregando? Você não precisa mais carregar. Exatamente. Muito bem trazido, né? Essa história, Essa né? reflexão. Sim, é muito oportuno mesmo, porque nesse momento do Natal, na véspera, onde nós estamos mais abertos para fazer essa prática do perdão, né? Das reflexões, dessa limpeza, né? dessa higiene. É um tempo de reflexão, né? Natal é um tempo de reflexão, Ano Novo é um tempo, é um ano que eu acredito que muitas pessoas, nas suas limitações, nas suas desculpas de rotina, elas param para fazer as reflexões somente nessa época do ano. Muitas, infelizmente. Mas pelo menos ainda fazem, né? Sim. Então, por isso que a gente está aqui trazendo e fala, então faça agora. Que só para tiver de carregar agora, essa mulher aí. Já além da margem do rio, deixa onde ela precisa estar. Né? O perdão é isso. Não é eu esquecer, mas eu deixar aonde ele aconteceu. Né? E continuar seguindo a minha vida, tampar esses buracos para o cano fluir. E não só o perdão, mas o luto também. Muitas pessoas vivem processos de luto durante anos. E nesse processo de luto ela carrega culpa, ela carrega como eu posso ser feliz se o meu amado, a minha mãe, o meu irmão, alguém que eu amo morreu, né? Eu e não geralmente posso. esse carregar durante anos é porque se sente culpado. Exatamente. Porque não fez o que precisava ter feito. Ou até fez, né? Mas não consegue ser feliz, porque é de um narcisismo também, né? Muito de como eu vou estar agora feliz, né? Sendo que eu tinha que ser essa pessoa que fez tudo pelo outro. Então, a gente precisa olhar para isso, né? As coisas, elas precisam ser finalizadas, a gente precisa encerrar ciclos, fechar as gestaltes, né? Exatamente. E assim, Natal também é época de fechar ciclos, para abrir um novo ciclo, para um novo ano. Porque esse espírito, né, é a época em que a gente precisa encerrar. É mais um ano que acaba e um outro que inicia. Então, ciclos que precisam ser fechados. Existe um ciclo aí, algo que você precisa deixar na margem, né? Encerrar, fechar, chega de sofrer, chega de carregar culpa, né? Chega de achar que não merece ser feliz, que não pode ser feliz, né? Porque sim, pode. Demais. A gente não veio para o mundo para outro motivo, né? Sim. Que não ser realizado, que não ser feliz, que não viver a nossa vida,
A gente não tá na competição, né? A gente não precisa trabalhar enquanto todo mundo tá dormindo, a gente precisa dormir, a gente precisa viver. E o menino Jesus, ele traz isso, ele nos ensina desde o seu nascimento até a sua ressurreição, ele nos ensina até a sua morte e ressurreição, ele nos ensina isso, né? Ele nos ensina como viver. Sim. Então é por isso que é muito poderoso e muito lindo e muito forte esse espírito que contagia. Se não está te contagiando positivamente, é porque a sua saúde mental não está legal. E se sua saúde mental não está legal, você precisa cuidar dela. Exatamente. Você tem o dever de cuidar de si, né? Porque você é um filho amado de Deus e você precisa cuidar de você. Se não por si, por ele, né? Porque para honrar sua vida, o dom da sua vida, né? Nós temos que honrar nossa vida. Sim. E quem que é o primeiro a honrar a sua vida? Somos nós. Você mesmo. Exatamente. Né? E como honrar a vida? Como honrar a vida? Eu acho que é entendendo que nós somos gente, que nós somos seres humanos. Imperfeitos, principalmente. Que nosso corpo, ele exige cuidados físicos, cuidados mentais, cuidados espirituais. Honrar a nossa vida é entender que a gente passou por muita coisa e que a gente soube levantar, que muitas quedas, elas foram necessárias para que a gente pudesse chegar até aqui. O troféu, ele não é de quem vence, né? Isso é só no futebol, só nos jogos esportivos, né? Na vida a gente não tá aqui pra vencer e poder ganhar. E ficar disputando. Não é uma disputa. Sim. Exatamente. O honrar é sair desse lugar, né? Da disputa ou da vítima, ou de que sempre tem que oferecer algo pro outro e começar a oferecer algo pra si. Né? Eu acho que o amor próprio, o autocuidado, e o amor, gente, experimentar o amor próprio é gostoso demais. Eu falei isso assim, que eu queria que... Eu nunca tinha experimentado o amor próprio como eu experimentei esse ano. Eu achava que eu me amava. Eu falava assim, eu me amo, né? Porque eu sempre fui muito alegre. Você sempre teve... Você sempre foi, né? Com essa aura, com essa alma, com esse... Né? Com essa energia, assim. Sempre tentei, só que eu já passei por processo depressivo, já tive que precisar de acompanhamento, tanto médico quanto psicológico, né? E depois continuei. Nada me privou de viver, né? A depressão, de passar por muitas angústias, muitos problemas, mas hoje eu consegui deixar na margem, né? E as coisas, elas ficaram onde elas precisavam estar. E aí experimentar esse amor próprio é apaixonante. Você se apaixona por você mesmo de uma forma, e eu acho que isso é a manifestação de Deus na nossa vida. Porque ele não veio pra gente se apaixonar pelo outro também, né? Quando fala ame ao outro como a si mesmo, nossa, eu tava com você ia falar? Porque eu amo essa passagem. E saber que as pessoas, elas não estão descumprindo esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Exatamente, mas sabia, Silvia, que as pessoas não estão descumprindo esse mandamento? Porque as pessoas, elas amam ao próximo como elas mesmas, porque elas não se amam. Então, se eu não me amo, eu amo ao próximo como a mim mesma, então, eu também não amo ele. Exatamente. Né? Só que não é sobre isso que Deus está querendo dizer pra gente. Nessa época agora, onde nós estamos abertos, deixa o amor entrar, se ame como você é perfeita aos olhos de Deus. Das pessoas não, mas aos olhos de Deus sim. Então, apaixone-se por si mesmo. O primeiro relacionamento que você tem que preocupar em estar bem é consigo mesmo. E é delicioso, é muito gostoso quando a gente consegue olhar pra gente e falar, tudo caramba, muda, né? Às vezes nada muda ao externo, mas tudo muda no tudo externo. Muda. E aí é um ano novo, podendo ser dia 2 de julho. Né? O ano ele se torna novo, porque a gente, independente da data, do horário... Todo dia é um dia novo. Todo dia é dia de viver o Natal. Eu amo... Eu sempre falo assim, nada como... Todo dia eu acordo e falo, gente, mais uma oportunidade. E é tudo novo.
E o velho tá só na minha mente, Sim. na minha memória, mas é novo. O que existe é só agora. O que existe, eu acho isso tão forte, tão poderoso. Demais. O que existe é o hoje, é o agora. O ontem acabou, sim ou não? Sim. Só que tá na memória. Então, se a gente tem que aproveitar e trazer as coisas boas para aprender, para viver. As dificuldades também para aprender. Para aprender com as dificuldades, porém, todavia, entretanto, nós temos que estar com a cabeça e coração no agora, né? Porque é o que nós temos, sim. Só temos o hoje. Por isso que chama presente. Por isso é o presente, né? E o futuro, ele está por vir, né? Temos que planejar, mas sabendo que sem ansiedade, sem querer acelerar o tempo, né? Viver cada momento, né? Viver realmente aquilo que a gente está fazendo. E o Natal é esse convite para estar ali. Esteja com a sua família. Se for você sozinho, se for com mais 2 ou se for com mais 60 pessoas, esteja ali. Se for na farofa, no arroz normal ou no arroz com uva passa, mas esteja presente. Eu acho que é esse convite para se conectar. E traga a lembrança, traga na presença espiritual o menino Jesus, a Sagrada Família, e viva e traga e deixe o amor invadir, porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não pode ser. Se você depende do ambiente, das pessoas para sentir isso, né? Não é. Aí você nunca vai conseguir, porque é de dentro para fora. Cada um está imerso em alguma coisa. E deixa a luz, né? A luz brilhar, a luz divina, né? Nascer mesmo, assim. Ou nascer não, porque a luz divina está em cada um de nós. Mas brilhar, queimar, né? E é de dentro para fora, né? Então na lista de Natal aí tem o peru, as luzes, vai colocando tudo que precisa, né? O presente, isso e aquilo, da ceia. Mas lembre de colocar, preparar o meu coração. E a gente prepara o nosso coração, entendendo o significado do Natal, olhando para a esperança, olhando para aquilo que não foi tão legal, deixando na margem e preparando para viver grandes coisas, né? E a começar por hoje. E a começar por mim. Coloca assim. Uau! E aí a gente vai finalizar com o nosso espírito de Natal, viu? Olha só, né? Falta só a musiquinha pra nós. Só, mas a gente não vai cantar. Então vamos, não as pessoas vão sair na hora. Não é porque tá se encerrando a live, nós vamos cantar, né? Vamos expulsar vocês, não. Então, gratidão a você. Eu que agradeço. Tá? Esse espírito maravilhoso que você tem, essa energia de viver o Natal todos os dias. Estar com você, estar próximo a você, é sentir esse Natal, essa energia todos os dias, essa alegria, sabe? Essa esperança que você reflete. Né? Isso é lindo, isso é maravilhoso, gratidão. E foi perfeito, assim, não podia ser diferente você estar aqui. Eu sempre peço em minhas orações para o Espírito Santo me trazer a pessoa para aquela live. E não tinha como ser outra, né? Porque o espírito de Natal está em você todos os dias. Eu vejo que você vive ele. Né? E é lindo, parabéns, muito gratidão, obrigada. Parabéns pela jornada que se inicia, um ciclo novo, né? Você encerrou um ciclo de fechamento da universidade. Sim. E agora é um ciclo novo. Deus abençoe. Muito obrigada. Beijo e gratidão, viu? Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Tá bom. E ó, Feliz Natal pra você. Feliz Ano Novo. Semana que vem a gente tá aqui, então. Só Feliz Natal. Depois dá um Feliz Ano Novo. Né? Que o menino Jesus renasça no seu coração, que a luz divina esteja aí queimando dentro de você, que você aproveite o seu Natal do jeito que ele for. Sim. Né? Obrigada. Feliz Natal. Feliz Natal. Beijo. Beijo.